Caríssimos amigos, bem-vindos ao nosso canal. Hoje trazemos à tona uma série de escândalos que envolvem figuras proeminentes da política nacional, com destaque para Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro. O que está por trás das suas ações? Será que a transparência e a equidade que pregam realmente se aplicam a todos? Vamos analisar cada ponto em detalhes e questionar os dados e decisões que afetam todos nós. Prepare-se para uma investigação profunda sobre os abusos, privilégios e omissões que têm manchado a política portuguesa. Ponto 1. Subsídios de alojamento e deslocação. Pedro Nuno Santos recebeu 203 mil euros em subsídios de alojamento e deslocação, declarando residência fiscal em São João da Madeira, enquanto na realidade vivia em Lisboa. Este é um exemplo gritante da forma como a classe política continua a beneficiar de privilégios completamente desproporcionais, sem qualquer escrutínio por parte das entidades reguladoras. Como é possível que em plena crise económica, onde os cidadãos comuns lutam para pagar a renda e as contas básicas, um político consiga beneficiar de um subsídio que não lhe deveria ser atribuído? A questão central aqui não é apenas a legalidade, mas sim a moralidade e a falta de ética política. Como é que este tipo de situações continua a ser ignorado e tratado como normal? Por que é que não há uma investigação por parte do Ministério Público ou da autoridade tributária? O contribuinte português merece respostas. Se um cidadão comum mentisse à Segurança Social sobre a sua morada para obter um benefício indevido, não estaria sujeito a sanções legais. Por que é que os políticos continuam a ser uma casta intocável, imune às regras que impõem ao resto da sociedade? A falta de fiscalização por parte do Tribunal de Contas e outras entidades levanta sérias questões sobre a cumplicidade institucional com este tipo de esquemas. A transparência na gestão de fundos públicos deveria ser absoluta, e não um privilégio reservado à classe política. A pergunta que devemos colocar é: quantos outros políticos beneficiam de subsídios semelhantes sem que os cidadãos saibam? Este caso de Pedro Nuno Santos é apenas a ponta do iceberg. A Justiça deveria atuar com a mesma severidade que aplica a qualquer cidadão comum. Ou será que em Portugal, como já suspeitamos há muito tempo, há duas justiças diferentes, uma para os políticos e outra para o povo? Ponto 2. Compra de imóvel em Lisboa, um caso de dinheiro de origem duvidosa. Pedro Nuno Santos comprou uma casa em Lisboa por 450 mil euros, pago a pronto, sem recorrer a crédito. A grande questão aqui é: de onde veio o dinheiro? O seu histórico de rendimentos justifica uma liquidez tão elevada? Poderá haver indícios de branqueamento de capitais? Como é que um político, cuja única atividade regular foi ser deputado e ministro, consegue acumular património desta dimensão? Se olharmos para a realidade do cidadão comum, quem tem a capacidade de adquirir um imóvel nestes moldes sem depender de financiamento bancário? A esmagadora maioria dos portugueses luta diariamente para conseguir crédito à habitação, enfrentando burocracias e restrições impostas pelas próprias instituições financeiras. Como é que alguém que passou a maior parte da sua carreira no serviço público tem acesso a uma quantia tão avultada sem levantar qualquer suspeita das entidades reguladoras? O problema aqui não é apenas a ausência de um empréstimo, mas sim o contexto em que esta transação ocorre. Se Pedro Nuno Santos, enquanto figura pública e político, pode movimentar tais montantes sem um escrutínio rigoroso, que tipo de mensagem está a ser passada ao cidadão comum? Estamos perante uma elite política que continua a beneficiar de privilégios ocultos? Ou será que estamos a assistir a mais um caso clássico de fuga aos impostos e possível branqueamento de capitais? Além disso, esta não é a primeira vez que vemos políticos a adquirirem património de forma suspeita. Quantos casos semelhantes já surgiram nos últimos anos, onde políticos conseguem adquirir imóveis de alto valor sem justificarem as suas fontes de rendimento? Por que é que as entidades responsáveis pela investigação financeira não atuam com o mesmo rigor que aplicam ao pequeno empresário ou ao cidadão comum que, por um erro mínimo na sua declaração de IRS, é rapidamente notificado e penalizado? A questão da origem dos fundos torna-se ainda mais preocupante quando se considera o envolvimento de Pedro Nuno Santos na gestão de fundos públicos enquanto governante. Há alguma ligação entre os seus cargos políticos e esta súbita disponibilidade financeira? Seria possível que ele tenha beneficiado, direta ou indiretamente, de favores políticos ou negócios ocultos para garantir esta liquidez? Estas são perguntas que precisam de respostas claras e objetivas. A falta de transparência e fiscalização nestes casos reforça a percepção pública de que há uma impunidade generalizada no seio da política portuguesa. Se a lei deve ser igual para todos, então por que é que certas figuras escapam constantemente ao escrutínio, enquanto a população continua a ser alvo de medidas fiscais cada vez mais rígidas? Este caso deve ser investigado a fundo, pois não se trata apenas de uma transação imobiliária. Trata-se de um possível sintoma de um problema muito maior: a forma como o sistema permite que os políticos acumulem riqueza de forma obscura, sem qualquer tipo de responsabilização. Ponto 3. Aquisição de imóvel no Alentejo, outra transação suspeita. A compra de um monte no Alentejo, com casa de campo e piscina, levanta mais dúvidas do que certezas. O seu custo foi igualmente elevado, e mais uma vez,
não há explicações concretas sobre a origem dos fundos utilizados para esta transação. Estamos perante um padrão recorrente. A transparência tão apregoada pelos partidos de esquerda parece não se aplicar ao próprio Pedro Nuno Santos. O valor deste imóvel e as condições da sua aquisição fazem-nos levantar questões cruciais. Quem financia esta compra? Se foi paga a pronto, tal como a casa em Lisboa, como é possível um político com rendimentos exclusivamente oriundos do erário público acumular tamanha fortuna sem levantar qualquer tipo de alerta? Será que estamos perante um caso clássico de enriquecimento ilícito, disfarçado por negócios imobiliários aparentemente legítimos? Além disso, por que é que a autoridade tributária e as demais entidades de fiscalização financeira não agiram imediatamente para solicitar uma explicação detalhada sobre a origem dos fundos? Qualquer cidadão comum que faça um depósito de valor significativo na sua conta bancária pode ser investigado por suspeitas de branqueamento de capitais, mas curiosamente, quando se trata de políticos, essas regras parecem ser flexibilizadas ou ignoradas. Outro aspecto que merece atenção é o valor do IMI pago neste imóvel. Será que, tal como na sua propriedade em Lisboa, Pedro Nuno Santos beneficiou de um regime fiscal favorável, pagando muito menos do que qualquer outro português pagaria por um imóvel de dimensão semelhante? A compra deste monte no Alentejo pode não ser um caso isolado, mas sim mais um elo numa cadeia de transações que revela um padrão suspeito de enriquecimento e ocultação de património. Se somarmos este caso à aquisição da casa em Lisboa e ao seu histórico de envolvimento em empresas familiares beneficiadas por fundos europeus, torna-se evidente que é um fio condutor que liga todas estas operações. O que Pedro Nuno Santos tem a esconder? Este caso deve ser amplamente escrutinado, e as autoridades devem responder de forma clara se houve ou não uma violação das regras de transparência e ética política. O povo português não pode continuar a ser tratado como um mero espectador de esquemas de corrupção cada vez mais sofisticados. Ponto 4. Benefício fiscal com IMI ridículo de 143 euros. Foi esse o valor pago por IMI no imóvel que custou €500 mil. O valor correto seria de 1.640 euros. Como é que isto é possível? Quem permitiu este benefício fiscal escandaloso? Quantos portugueses podem sequer sonhar com uma isenção semelhante? A desigualdade fiscal em Portugal não é um erro, é um sistema intencional para proteger os privilegiados do poder. Para o cidadão comum, pagar impostos sobre imóveis é uma obrigação inevitável e muitas vezes pesada. Quem tem uma habitação própria enfrenta aumentos sucessivos do IMI, e as autarquias não hesitam em cobrar até ao último cêntimo. Mas no caso de Pedro Nuno Santos, assistimos a um verdadeiro escândalo fiscal, um imóvel de €500 mil tributado como se fosse um apartamento modesto. Será que este tratamento fiscal diferenciado é fruto de um erro? Ou será que estamos perante mais um caso em que os políticos beneficiam de esquemas e favores administrativos que os colocam acima da lei? O cidadão comum tem acesso a estas mesmas facilidades? Claro que não. Quem tenta contestar o IMI de um imóvel sabe o inferno burocrático que isso representa, enquanto alguns parecem beneficiar de descontos automáticos sem qualquer justificação pública. Este caso não pode ser analisado isoladamente. Há anos que se verifica uma tendência preocupante: imóveis adquiridos por políticos e figuras públicas a preços baixos, avaliados por valores irrisórios e tributados com benefícios inexplicáveis. Quantos outros políticos usufruíram deste tipo de regalias? Qual é o critério exato para que um imóvel seja tributado muito abaixo do seu real valor de mercado? O que agrava ainda mais esta situação é a forma como as autoridades fiscais parecem ignorar estes casos. Enquanto um pequeno empresário pode ser perseguido por um erro numa fatura ou uma família pode ver a sua casa penhorada por uma dívida insignificante ao fisco, certos políticos escapam ilesos mesmo quando há indícios claros de irregularidades. Se o sistema fiscal funcionasse de forma justa, este tipo de casos seria alvo de uma investigação exaustiva, e os responsáveis seriam obrigados a corrigir as suas declarações e pagar o que realmente devem. A pergunta final é inevitável: se Pedro Nuno Santos pagou apenas 143 euros de IMI no imóvel de €500 mil, quantos outros casos semelhantes existem dentro da classe política que continuam ocultos? A falta de transparência e a cumplicidade das instituições que deviam fiscalizar estas práticas demonstram que o sistema foi criado para proteger os mesmos de sempre. Ponto 5. Património familiar e luxo ostensivo. A fortuna da família de Pedro Nuno Santos incluiu viaturas de luxo, como Maserati e Porsche. Mas quem paga? São bens particulares ou encobertos sob o nome da empresa familiar? Porque não há uma investigação profunda da autoridade tributária para verificar se a utilização indevida de recursos empresariais para sustentar o luxo de políticos. Estes veículos de alta gama representam um padrão de vida completamente distante da realidade da maioria dos portugueses, que lutam para pagar combustível, seguros e impostos sobre os seus carros. Será que Pedro Nuno Santos e a sua família utilizam estratégias financeiras que permitem evitar tributações elevadas, como registar bens em nome da empresa para reduzir encargos fiscais? Não é incomum que políticos e empresários recorram a este tipo de práticas para adquirir bens pessoais sob a aparência de ativos empresariais.
Mas este comportamento é aceitável para alguém que esteve no governo e que se apresenta como defensor dos trabalhadores e das classes médias? Como pode alguém que ocupa cargos públicos manter um estilo de vida tão luxuoso sem que haja um escrutínio exaustivo das suas fontes de rendimento? Além das viaturas, há outras questões que precisam ser analisadas. Pedro Nuno Santos e a sua família possuem outros bens de elevado valor registados em nome da empresa. Há imóveis, iates ou outros ativos que foram adquiridos de forma semelhante. A autoridade tributária deveria lançar uma auditoria sobre estas transações para determinar se há desvio de recursos da empresa para fins particulares. A ausência de investigações neste sentido levanta mais suspeitas e reforça a ideia de que existe um sistema de proteção para as elites políticas e empresariais. A verdade é que qualquer pequeno empresário que tente fazer uma dedução fiscal legítima na sua empresa está sujeito a uma inspeção rigorosa, enquanto figuras públicas e poderosas parecem escapar ilesas a práticas muito mais questionáveis. Se a lei é igual para todos, por que é que uns são fiscalizados até ao último cêntimo e outros vivem na impunidade? Ponto 6. Conflito de interesses e fundos europeus. A empresa da família de Pedro Nuno Santos recebeu 2,8 milhões de euros em fundos da União Europeia, durante o período em que ele era ministro e sócio da mesma. Trata-se de um evidente conflito de interesses que levanta questões gravíssimas sobre a forma como os fundos comunitários são distribuídos em Portugal. Quem fiscaliza estes valores? Que mecanismos existem para impedir que políticos beneficiem diretamente de fundos públicos? Aparentemente, muito poucos. É essencial perceber como foi possível que um membro do governo, que tem acesso direto a informações privilegiadas e poder de decisão, tenha estado simultaneamente ligado a uma empresa que recebeu um montante tão avultado de dinheiro europeu. Há ou não um favorecimento direto? Como pode um ministro garantir imparcialidade na distribuição de verbas quando a sua própria família está envolvida em negócios que dependem desses fundos? A grande questão aqui não é apenas a legalidade, mas a ética e a moralidade política. Como é que isto não gerou uma comissão parlamentar de inquérito? Por que é que os partidos no Parlamento se recusam a tocar neste tema? Será que o PS e PSD estão todos coniventes com este tipo de corrupção institucionalizada? Quando surgem casos de fraude com pequenos empresários que recebem apoios europeus indevidamente, a máquina judicial age rapidamente. Mas quando falamos de milhões de euros ligados ao ministro do governo, o silêncio e a impunidade parecem ser a norma. Estes fundos deveriam ser utilizados para o desenvolvimento do país, para ajudar pequenas e médias empresas e fortalecer a economia real, mas, aparentemente, servem como um mecanismo para enriquecer uma elite política e empresarial que se perpetua no poder. O que impede que o Tribunal de Contas ou a Comissão Europeia investiguem a fundo este caso? Há uma rede de interesses que impede que estas questões sejam devidamente escrutinadas. A passividade das instituições e a falta de transparência demonstram que a corrupção não é apenas um problema de indivíduos, mas sim de um sistema desenhado para permitir este tipo de práticas. Como é possível confiar num sistema que fecha os olhos a um possível favorecimento de um membro do governo? Quantas outras empresas familiares de políticos receberam montantes astronómicos sem que ninguém questionasse? Se Portugal quer realmente combater a corrupção, este tipo de casos têm de ser tratados com prioridade absoluta. É necessária uma auditoria independente para determinar se houve influência política na atribuição destes fundos. O dinheiro dos contribuintes europeus não pode continuar a ser utilizado para enriquecer uma classe política que já vive de privilégios. Ponto 7. Luís Montenegro e o PSD, a outra face da mesma moeda. Luís Montenegro, que se apresenta como alternativa, não está isento de suspeitas. O PSD tem um longo historial de corrupção, favorecimentos e negócios pouco transparentes que marcaram os sucessivos governos que liderou. Ao longo das décadas, os mesmos rostos perpetuam-se no poder, protegendo interesses próprios e de elites próximas, deixando o cidadão comum sem qualquer benefício real destas políticas. A ascensão de Montenegro à liderança do PSD foi vendida como uma renovação, mas será que representa uma verdadeira mudança ou apenas uma continuação da velha política disfarçada de novidade? Durante anos, Montenegro esteve inserido no sistema que agora diz querer reformar. O que fez ele para combater a corrupção interna do PSD? Quantas das práticas que condenamos em Pedro Nuno Santos também estiveram presentes em governos sociais-democratas anteriores? Além disso, a recente postura do PSD face a temas de ética governativa tem sido, no mínimo, contraditória. Critica os escândalos do PS, mas quantas vezes os líderes do partido tentaram travar investigações ou minimizar impactos de casos dentro da sua própria estrutura? O PSD tem sido um dos maiores beneficiários do sistema de portas giratórias entre política e negócios, onde ex-ministros e ex-secretários de Estado rapidamente assumem cargos milionários em grandes empresas, sem qualquer pudor ou transparência. O mais preocupante é que, apesar de décadas de alternância entre PS e PSD, a corrupção e o nepotismo continuam a ser uma constante, com os mesmos métodos e os mesmos protagonistas a garantirem que nada muda verdadeiramente. Será Montenegro diferente dos seus antecessores ou apenas mais um rosto na máquina que há décadas governa o país com base no compadrio e na falta de prestação de contas? A crítica a Pedro Nuno Santos é necessária,
mas não podemos ignorar o outro lado da moeda. Se queremos um país onde a justiça e a ética prevaleçam, temos de exigir rigor e transparência de todos os políticos, independentemente do partido a que pertencem, o PS e o PSD, 50 anos de corrupção e impunidade. Durante os últimos 50 anos, PS e PSD governaram Portugal de forma alternada, perpetuando um sistema político onde o verdadeiro interesse do povo parece estar sempre em segundo plano. Promessas eleitorais são repetidas a cada ciclo, mas os problemas estruturais do país continuam a agravar-se. E o que temos como resultado? Um país endividado, com escândalos de corrupção recorrentes, serviços públicos à beira do colapso e uma classe política que não responde pelos seus atos. O sistema político português está capturado por uma elite que se protege mutuamente. Tanto PS quanto PSD têm sido protagonistas de escândalos milionários, que vão desde contratos públicos duvidosos, tráfico de influências e nomeações políticas que servem mais para garantir lealdades do que para promover competência. A alternância entre estes dois partidos não tem sido mais do que uma ilusão democrática. Mudam-se as caras, mas os interesses por trás do poder permanecem inalterados. Se analisarmos os últimos governos, vemos sempre os mesmos padrões: ajustes diretos beneficiando empresas ligadas a políticos, falta de transparência na gestão de fundos públicos, obras públicas com derrapagens financeiras escandalosas e uma justiça incapaz de responsabilizar os principais envolvidos. O sistema protege-se a si mesmo, e os processos que chegam aos tribunais acabam por arrastar-se por décadas até prescreverem ou resultarem em condenações simbólicas. As consequências desta governação são sentidas todos os dias pelos cidadãos. Temos impostos cada vez mais altos, serviços públicos que falham em áreas essenciais como saúde e educação, salários estagnados e um custo de vida que aumenta de forma insustentável. Enquanto isso, os políticos que perpetuam este sistema continuam a enriquecer, acumulando património e garantindo futuros confortáveis para si e para os seus. O maior erro dos portugueses foi acreditar que o problema está apenas em indivíduos específicos dentro destes partidos. O verdadeiro problema é o sistema que permite que estes abusos continuem impunes, independentemente de quem esteja no poder. É urgente que os cidadãos comecem a exigir mais do que apenas mudanças de rosto no governo. O que é necessário é uma mudança estrutural, uma reforma profunda que ponha fim à impunidade e obrigue todos os políticos a prestarem contas pelos seus atos. Sem essa transformação, Portugal continuará refém das mesmas elites e dos mesmos vícios que marcaram as últimas 5 décadas de governação. O Partido Chega tem vindo a destacar-se por adotar uma postura firme no que toca à integridade interna. A expulsão de membros envolvidos em comportamentos duvidosos ou contrários aos princípios que o partido defende tem sido uma constante. Esta política de tolerância zero, assumida por André Ventura, contrasta radicalmente com a postura histórica do PS e PSD, que tantas vezes preferiram proteger os seus em vez de agir com coragem e responsabilidade. Enquanto nos partidos tradicionais vemos escândalos varridos para debaixo do tapete, figuras envolvidas em polémicas a serem promovidas, e um silêncio ensurdecedor perante suspeitas graves, o Chega tem optado por agir de forma imediata e sem contemplações. Esta atitude, embora ainda alvo de ceticismo por parte de muitos, tem vindo a marcar a diferença num panorama político desgastado e corroído por décadas de impunidade. É isto um novo paradigma na política portuguesa? Talvez. Ao responsabilizar os seus próprios elementos, o Chega envia um sinal claro de que não está disposto a compatuar com as mesmas práticas que tanto critica nos outros partidos. Trata-se de uma abordagem disruptiva que pode vir a consolidar uma nova cultura de responsabilidade e prestação de contas, especialmente se for mantida de forma coerente e sem exceções. Não se trata de santificar nenhum partido, mas é inegável que esta postura proativa merece reconhecimento. Num país em que os eleitores se sentem cada vez mais desiludidos e descrentes da política, o exemplo do Chega pode muito bem tornar-se num ponto de ruptura com o passado. Se os partidos tradicionais quiserem reconquistar a confiança popular, terão de começar por fazer o que até agora têm evitado: limpar a casa por dentro. Conclusão: o que está em jogo? Os escândalos de Pedro Nuno Santos, a hipocrisia de Luís Montenegro e os 50 anos de corrupção sistémica protagonizada por PS e PSD são o reflexo de um sistema político falido, sustentado pela impunidade, pela falta de escrutínio e pela conivência das instituições. Estes não são casos isolados, mas sim sintomas de uma cultura enraizada que transforma o Estado num instrumento ao serviço de elites e de interesses privados. Portugal precisa urgentemente de uma mudança estrutural, profunda e corajosa. Não basta mudar as caras ou trocar de partido. É preciso reescrever as regras do jogo, restabelecer a autoridade moral das instituições e devolver ao povo a confiança na democracia. O povo português está cansado de ser enganado, explorado e ignorado. Não podemos continuar a aceitar a corrupção como parte integrante do funcionamento do Estado. Transparência não pode ser apenas uma palavra bonita para campanhas eleitorais, tem de ser um princípio inegociável. E para isso é preciso criar mecanismos independentes, com poderes reais, para fiscalizar, investigar e punir todos os que abusam do poder. Nenhuma democracia pode sobreviver quando os seus representantes traem constantemente a confiança dos seus eleitores.
O momento de mudar é agora. Ou Portugal desperta, ou continuará a afundar-se num ciclo vicioso de promessas quebradas e escândalos sem consequências. Se gostou deste vídeo, partilhe e deixe o seu like para ajudar o canal a divulgar este e outros conteúdos. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder as nossas atualizações.